Boa tarde a todos e todas. Obrigado, companheiro Dilson. Queria agradecer à direção do Simproja pelo convite. Mesmo sem, como eu disse a Dilson, olha, você me chama para esses debates, eu corro o risco de ter uma tarde péssima com alguém que não se apresenta legal. Então, já avisei aos companheiros da direção da CUT que se eu falar alguma besteira, não reproduzam lá fora, porque foi um cochilo meu. Né? Não é brincadeira. Na verdade, é que eu tenho dito que nos últimos anos, primeiro para me apresentar, Dilson me apresentou como um currículo, mas para quem não me conhece, eu sou diretor do Sindicato dos Trabalhadores de Tecnologia da Informação, fui diretor da CUT estadual, algum tempo secretário de Informação da CUT estadual, coordenador da Escola Nordeste, da federação do meu sindicato da minha categoria, agora estou de volta, depois de uma passagem pela CUT Nacional, estou de volta e pelo Ministério do Trabalho, estou de volta aqui à base. Hoje eu trabalho na área privada. Quem conhece o sindicalismo na área privada sabe que, em geral, o sindicalista sai da empresa e fica só no sindicato, né? Na educação acontece, mas não acontece tanto frequência, porque você tem aquela questão das horas liberadas, alguns ficam trabalhando. Mas nas empresas, trabalhadores de seletista, em geral, o sindicalista é só sindicalista. Vai para o sindicato e se afasta da empresa, nunca mais volta. Eu, depois de 20 anos viajando pelo Brasil, nesses vários cargos, eu acabei voltando para Recife. Hoje eu estou trabalhando 20 horas na empresa e 20 horas no sindicato. Então, estou fazendo um movimento que poucos sindicalistas no Brasil fazem, de que viver o movimento sindical a partir da base real. E isso faz diferença. Eu vou tocar nisso na minha fala. Eu fui diretor de muitas coisas, voltei para cá, para Recife, tenho sido chamado pelos sindicatos para alguns debates de conjuntura, não por ser um bom analista de conjuntura. Eu entendo mais pelo esse acúmulo de experiência que eu tenho tido. E o que eu tenho feito nos vários sindicatos é fazer alguns comentários, na maioria das vezes tentando provocar as pessoas a pensarem um pouco das coisas que estão acontecendo no mundo. E eu começo por um ponto. A absoluta necessidade das pessoas lerem. Ler não é fazer o que eu estava fazendo agora, não. É ligar o celular, olhar o WhatsApp, passou uma mensagem, abrir um link, olhar, ler o primeiro parágrafo, fechar e passar para outro. Ler. Né? Não precisa ser livro, não. Não precisa ser livro de papel, não. Pode ser livro digital, pode ser um artigo no jornal, mas ler. Que isso que eu acho que é o primeiro ponto importante para quem é militante político. Retomar o hábito da leitura. A gente perdeu. A gente provavelmente, se vocês não sei se vocês sabem, no celular em geral tem um aplicativozinho que mede o tempo que você gasta no celular e em que você gasta. Né? No Samsung tem bem-estar digital. Quando eu olho toda semana esse meu bem-estar digital, eu vejo que a maior parte das horas eu fiquei no WhatsApp. Eu fiquei no WhatsApp e você não lê, você vê manchetes. Então, esse é o primeiro ponto. Então, por isso que eu tenho aceitado os convites, porque eu acho que esse momento que os sindicatos fazem de debate, seminário, palestras, conjuntura, permite, pelo menos, confrontar algumas ideias que as pessoas estão deixando de tê-las ao não ler muito frequentemente. Claro, quando eu estou provocando aqui num sindicato de professores para vocês lerem, é até chato, constrangedor, porque, em tese, professor tem que ler. Né? Então, eu suponho que todos aqui devoram alguns livros por ano. Certo? Literalmente. Se não fazem isso, então já começamos mal essa nossa conversa. Então, eu acho isso importante, porque, para mim, isso é um dos primeiros desafios da militância política hoje. É a gente conseguir equilibrar esse mundo maravilhoso que a internet abre de conhecimento e de interação e de comunicação com o mundo que a gente conhece de aprofundamento de conteúdos. Então, o primeiro ponto é isso. Então, agradeço, espero que vocês não fiquem chateados pelas minhas provocações.
Segundo ponto, falar de democracia e movimento sindical. Eu acho que qualquer conversa de conjuntura você tem que falar, dar algumas pintadas sobre a questão internacional. Se você não fala de um pouco das coisas, das questões internacionais para chegar no local, você acaba não tendo a ilusão de que vive numa ilha. E a gente não vive numa ilha, né? Então isso é importante. Então, quando a gente fala em democracia hoje e ameaça a democracia hoje, a gente tem que compreender que não é ameaça à democracia no Brasil. O Dilson já falou isso. Nem essa ameaça resume-se a Bolsonaro. Porque se fosse resumir-se a Bolsonaro, a gente continua falando mal de Bolsonaro e convencendo todo mundo dando que ele é um genocida, que ele matou um bocado de gente, espera que ele seja preso, acabou a coisa, o problema não acaba, né? Então, essa questão da ameaça à democracia é uma coisa mais estrutural. E não é só no Brasil. E tem alguns componentes importantes para entender. Primeiro ponto importante, eu mandei alguns textos para Dilson, pedi para que ele distribuísse, se possível, circulasse com vocês. Um dos textos que eu pedi para falar é do professor Fiore, né, sobre o novo mundo multipolar. E essa é a primeira coisa. Quem gosta um pouco de questão internacional, de saber um pouco a coisa do mundo, se puder seguir e ir atrás dos textos do professor Fiore, vai ter belas surpresas. São textos muito fáceis, de leitura muito fácil e de muita profundidade sobre a geopolítica. Quando fala de mundo multipolar, de alguns resumos. O Império Americano está aparentemente, eu vou botar aparentemente, ele não diz aparentemente, mas vou botar aparentemente, em decadência, né? E como todo império em decadência, vende muito caro essa decadência, reage a essa decadência, né? E o mundo é multipolar porque nesse império em decadência surgem outros polos de poder. A China, todo mundo sabe disso, a China, disputa econômica, tecnologicamente, e está se preparando para disputar militarmente essa hegemonia mundial, mas também o retorno da Rússia, entre parênteses, não é a Rússia comunista, né? Independente da avaliação que qualquer um de nós tenhamos com o que foi a União Soviética. É uma Rússia nacionalista, profundamente arraigada no seu nacionalismo, né? E em disputa para a preservação do seu Estado, do seu espaço geopolítico global, ou seja, a Europa, as suas fronteiras europeias e as suas fronteiras asiáticas, né? Mas também outros, como a velha Europa. A velha Europa que tentou rejuvenescer-se como União Europeia, mas que não conseguiu, ao contrário do que pensava no século XX, final do século XX, não se conseguiu construir como um polo autônomo. A União Europeia cresceu muito, tem muita importância econômica, tecnológica e política, mas é o guarda armado dos Estados Unidos na Europa e em outras partes do mundo. Mas surgem outros polos. A Índia e outros países do porte menor, entre os quais o Brasil. Eu digo de porte menor intencionalmente, né? O Brasil, o Irã, a Turquia, a Indonésia. Algo surgirá na África, provavelmente a África do Sul, pode ser que sim, pode ser que não. Mas, ou seja, outros polos, outros países, outros querendo entrar nesse jogo multipolar. Isso tem impacto em várias questões.
E tem impacto num ponto que é importante, que é no que eu chamei aqui, um dos efeitos das crises econômicas desde a década de 70, que levou ao neoliberalismo e à globalização, foi o deslocamento. Um contingente expressivo da população foi deslocada dos seus países, por conta de toda essa rearrumação causada pelo neoliberalismo e pela globalização, que gerou uma nova onda de imigração muito importante ser analisada, porque, de um lado, é uma força, gente deslocada por guerras, por fome, por qualquer outro motivo, em busca de sobreviver ou de se localizar no mundo do trabalho, de onde pode se localizar, onde tem trabalho, onde tem comida, onde tem renda, mas que, ao mesmo tempo que esse povo se desloca, é uma mão de obra interessante para esses países, é vista também como uma ameaça. Uma ameaça pela população deslocada internamente. Deslocada onde? Do mundo do trabalho. Se você olhar, e aí começa a ver os pontos de intersecção com o apoio político-social que a extrema-direita mundial está tendo, se você olhar como vota a antiga classe operária da classe média americana, hoje, do chamado cinturão cinzento americano. O que é o cinturão cinzento? Onde estava a grande indústria automobilística, a grande indústria metalúrgica, a grande indústria americana, né? Que não era em Nova York. Essa indústria não estava em Nova York. Não estava em Los Angeles, nem, né? Estava em São Francisco. Estava em Chicago, Dallas, por aí vai, que junto com a classe média americana rural, vinda do mundo rural, que estava nos campos rurais e viviam todos mais ou menos bem, sentem-se deslocados com os efeitos da globalização. Por que sentem deslocado? Porque um dos movimentos da globalização foi os Estados Unidos, usar os termos que o sociólogo gosta, externalizou sua indústria. Sua indústria poluente, sua indústria foi atrás de mão de obra barata fora dos Estados Unidos, né? Então, gerou um conjunto de prédios abandonados no cinturão, que é chamado, por isso que é cinturão de ferrugem, né? Que significa um monte de gente também sem conseguir manter o seu sonho americano em pé. Eles voltam em Trump, junto com o mundo rural americano, que volta em Trump, que sente-se ameaçado com essa imigração exacerbada, que não é tão exacerbada, né, para os Estados Unidos, de pessoas não brancas. Se você vai para a Europa, onde vota os antigos votantes do Partido Comunista Francês, que é um partido que cada vez diminui sua votação, né? Que vota em Le Pen, Marine Le Pen, porque também perderam suas formas de inserção social. Tudo isso a ver tem com globalização, com neoliberalismo, com todo o processo de regulação do trabalho, flexibilização do trabalho, externalização da mão de obra, terceirização, quebra do estado de bem-estar social, ou seja, deslocar as pessoas da sua situação de relativo conforto, que o equilíbrio da Guerra Fria e os anos dourados do capitalismo pós-Segunda Guerra até a década de 70 deixava viver. Com todas as suas análises. Pode fazer as análises marxistas, pode fazer se foi a social-democracia. Então, são fatos objetivos que quem vota na extrema-direita na Europa e nos Estados Unidos, ou na direita mais conservadora, são os que sentem-se ameaçados por conta desse mundo maravilhoso que desmoronou. Mas não é só no Ocidente que isso acontece. É um erro falar que é só no Ocidente. Porque também esse deslocamento ao que nós chamamos de valores conservadores
acontece também na Índia. Uma Índia que era modernizando, se modernizava, espelhada com um bando de centenas de milhões de excluídos, mas é um país crescentemente se desenvolvendo, né? De repente, hoje é hegemonizado por um movimento absolutamente nacionalista, conservador, fundamentalista hindu. Fundamentalismo não é só neopentecostais ou islâmicos, não. Fundamentalismo religioso em qualquer religião tem, né? Ou aquela ilha de democracia no Oriente Médio, bonita, que todos nós, os jovens dos anos 60 viram lutar guerras vencedoras, vitoriosas contra os países árabes, aqueles selvagens que queriam impedir que os judeus se instalassem ali na Terra Santa. Aquela democracia maravilhosa, né, é dominada pela uma extrema-direita fundamentalista. Né? Se você olha a Turquia, que é um exemplo depois da Primeira Guerra, de um país que modernizou suas estruturas, criando uma república laica, né? Hoje é dominada pelo nacionalismo islâmico, muçulmano, né? Porque eles não são islâmico, né? E com muito pouco da democracia que existia antes, secular, em que um país que tinha espaço para as mulheres na religião islâmica viverem de forma muito mais livre. Né? Ou se você vê os países do norte africano, né, que inventaram a liberdade, né, como foi aquela primavera árabe, os resultados dos países que dominam os países são também menos modernizantes. Então tem uma outra crise que não é só... Tem a ver, na minha visão, na visão de muita gente, tem a ver com esse jogo geopolítico e econômico mundial. Como a economia se organiza, como a distribuição da renda se coloca, para onde o fluxo de renda se segue e como as populações estão melhorando ou não estão melhorando, quais as respostas que elas procuram, que elas sentem. Por isso que aqui Bolsonaro tem sustentação popular. Hoje no Brasil tem 2 líderes populares, 2 grandes líderes de massa, queiramos ou não, é Lula e Bolsonaro. São líderes de massa. Então, isso não é porque ele caiu do céu, literalmente na visão de alguns, portador da mensagem contra o mal vermelho, contra o comunismo. Não, porque respondem seus valores conservadores, seus valores sociais, acaba colando com algumas ideias de outros fatos, se juntam em torno de algumas ideias que, no nosso visão de mundo, são conservadoras, são extremistas. Eu insisto que sempre todo posicionamento ideológico é a partir de uma visão de mundo própria. Nós não somos donos da verdade. Nós não podemos pensar que somos donos da verdade. E esse é um dos erros da nossa luta contra a extrema-direita. Nós somos tão donos da verdade que qualquer um que vote contra, que votou, que apoiou o golpe, ou que votou em Bolsonaro, a gente não quer nem mais falar. Porque a gente vai entender que eles agora passaram para o lado do mal e nós somos o bem, portanto, são da extrema-direita, fascista, etc. Não quero mais conversar. Então, eu acho que essas questões têm que ser refletidas. E eu faço essas falas não a partir de um ponto de vista, quem me conhece sabe, eu não me coloco como sendo um marxista-leninista. Não, falo claro. Eu estou falando uma junção de visões, minhas leituras de mundo. Por isso que eu provoquei se as pessoas estão lendo. Porque eu acho que um dos pressupostos de um país efetivamente democrático é se a gente construir estruturas democráticas desde baixo até em cima, sem portadores de verdades. Sem portadores de verdades.
construção de espaços efetivos de democracia significa espaços de participação igual, o mais possível de igualdade de condições de todos e todas, de instituições democráticas, em si democráticas, instituições que em si sejam democráticas. Então, esses são pontos que eu acho importante para qualificar. Então, na minha visão, um ascenso da extrema-direita no mundo, no que eu considero de extrema-direita, sustentado em valores conservadores, do ponto de vista de concepção de mundo, do ponto de vista de mundo de mais igualdade entre todos os seres humanos, né, que tenta reproduzir um mundo idílico que ele entende que era o mundo do passado, muito, muito bom e que agora se acabou. Tem um olhar do passado que pensa um mundo em que mulher tinha um papel, o homem tinha um papel, o trabalhador tinha um papel, o capital, todo mundo tinha um papel pré-determinado na sociedade, e a sociedade moderna destruiu esses papéis, criou uma confusão e, fundamentalmente, abriu caminho para que o demônio se instalasse na Terra. São portadores Então, se você tiver essa clareza que são essas as ideias, então, a partir de valores construídos e do lugar que as pessoas se sentem colocadas no mundo e as soluções que procuram nesse mundo, nós não vamos enfrentar. Por isso que a saída não é só econômica. Isso é uma questão importante enfatizar. A saída, a economia explica muita coisa, essa rearrumação econômica explica muita coisa, essa desarrumação completa do mundo do trabalho a partir da incorporação das tecnologias explica muita coisa. São importantes termos clareza do que significaria que mundo de produção e que o mundo do trabalho é possível construir de forma que deste mundo de produção, deste mundo de trabalho, tenha soluções econômicas para a maior parte das pessoas, soluções de acesso a direitos e a bens para a maior parte das pessoas, mas só a economia não explica. Se a gente não pensar que a gente precisa recuperar espaços de diálogos a partir de ressignificar valores que são o que nós pensamos de igualdades, né? Não é de igualdade, de igualdades a partir das desigualdades existentes entre homens e mulheres, entre de gêneros diferentes, de raças diferentes, a gente não consegue colocar. E no caso do Brasil, você junta a isso outras questões também desse processo. Nós não teremos democracia no Brasil realmente se a gente não conseguir enfrentar de verdade a nossa herança escravocrata. Se a gente não conseguir encarar de verdade o que nós somos enquanto povo de muita violência. Relações de poder com muita violência. Relações de poder estabelecido político, social, de muito concentrado em algumas poucas famílias. Ainda são poucas famílias que... Você olha o Brasilzão, saiu da região metropolitana, eu ouso dizer isso porque esse Jaboatão também não tem muita diferença, mas saindo da região metropolitana, os municípios são dominados pelas mesmas famílias há décadas, séculos. O poder econômico, o poder político, o poder social, a expressão social está na mão de poucas pessoas. E isso são as raízes estruturais da organização política brasileira. Explica por que a gente tem um Congresso tão conservador. Se você olhar a estrutura do Congresso Nacional, os deputados, né, não são das famílias secularmente estabelecidas no Congresso Nacional, todos, mas alguns são. Né? Mas a imensa maioria são eleitos sustentados na estrutura de poder tradicional do Brasil. É o agro, era o mundo rural de antigamente,
É o agro, né, que domina, é os coronéis do asfalto que dominam o clientelismo das nossas metrópoles. Nós sabemos disso. A votação nas nossas periferias na região metropolitana é na troca de favores. As mesmas trocas de favores de décadas e décadas atrás. Não? Então, essa estrutura política que nós construímos, nós não conseguimos democratizá-la. É fato. Então, o Brasil tem escravocrata, essa estrutura coronelista, oligopárquica, né, toda essa estrutura já estudada por tantos teóricos, né, uma estrutura político-eleitoral que é voltada para reproduzir esse processo e sustentado com uma aliança, velha aliança do agro com o que podemos chamar de capitalistas brasileiros subordinados aos interesses externos. Mesmas questões, sempre que houve crises políticas no Brasil, em que setores mais progressistas tentaram implantar o desenvolvimento nacional aqui, vem sempre os interesses externos que aqui vivem tentar impedir. Exemplo, velha questão do petróleo. É um bom exemplo a questão do petróleo. Você já deve ter visto a série que mostra a discussão sobre o petróleo, se o Brasil tinha ou não tinha petróleo. Depois, quando o Brasil queria produzir petróleo aqui, onde é que estava o Globo? O que é que o Globo dizia nas suas manchetes? Ou o salário mínimo, o que é que o Globo dizia nas suas manchetes em relação à fixação do salário mínimo? Quando veio o pré-sal, o que é que a Globo disse em relação ao pré-sal? O Brasil não tem tecnologia, não tem recursos para explorar o pré-sal. A mesma coisa que disse na questão do petróleo. E agora vai dizer em relação a alguma outra coisa. Ou seja, esses interesses a velha questão se existia uma burguesia nacional capaz de sustentar o desenvolvimento nacional, continua se colocando o que predomina no capitalismo brasileiro. Por que o capitalismo brasileiro tem tanta dificuldade de bancar um processo de industrialização nacional de verdade, autônomo? Porque isso dá sustentação a essa estrutura político-social. E quando se junta a esse agro, com essa burguesia brasileira subordinada, com os interesses do sistema financeiro, aí é quase um jogo perdido. Porque é óbvio que o sistema financeiro nacional, os financistas brasileiros, não têm interesse nenhum que o país tenha um desenvolvimento social autônomo. Não tem interesse nenhum que tenha uma educação de verdade, leve de fato a educação para o povo, porque sabe que são instrumentos que colocam em risco sua estrutura de dominação. Então, nós continuamos como um país inconcluso, um país que não conseguiu concluir nenhuma das etapas de desenvolvimento que outros países foram conseguindo completar, né? Não saiu de verdade, não rompeu de verdade com todas as heranças dos escravocratas, não conseguiu de fato fazer nenhuma das reformas estruturais que outros países fizeram, reforma agrária, reforma da educação, reformas urbanas, nenhuma dessas reformas. Então, é sempre meia boca esse processo. E se reflete na estrutura do mundo do trabalho. O Brasil é um país, dos maiores países do mundo, tem um baita de um sindicalismo a nível mundial, mas é um país que os direitos do trabalho não são para todos. Os direitos do trabalho mal são para metade da população. Rapaz, já falei 25 minutos. Rapaz, uma tolerância você grande aqui da mesa. O direito do trabalho, vocês sabem. Quando você olha o mercado de trabalho brasileiro, a gente briga para passar de 50% com carteira assinada. Carteira assinada ou servidor público, né? Que é carteira assinada sem ser no papelzinho. A gente briga. A maior parte dos trabalhadores brasileiros não tem carteira assinada. Ou seja, não tem acesso a direitos formais. Então, isso é um fato. E daqueles que têm acesso a direitos formais, né? Daqueles que têm direito a direitos formais, então parte que esse direito é meia boca, por exemplo, domésticas. Mesmo a doméstica que tem carteira assinada não tem todos os direitos.
que eu, trabalhador assalariado. Mesmo os trabalhadores teoricamente mais estáveis no mundo do trabalho brasileiro, que são os servidores públicos, até hoje não têm direito à negociação coletiva real. Então, a gente tem uma série de tarefas inconclusas que permitem, que de fato podem ajudar a ter democracia no Brasil. Sem concluir essas tarefas, o sindicalismo tem um desafio nesse sentido, porque o mundo do trabalho é muito mais desafiante, muito mais desestruturador no próximo período. Um exemplo que a gente está enfrentando de tentar regular o trabalho dos aplicativos. O trabalho dos aplicativos, que a maior parte deles não querem essa regulamentação porque se sentem empreendedores. Né? Se sentem empreendedores. Não querem ter carteira assinada, não querem ter vinculada, ter patrão, porque eles são donos do negócio dele. Né? Então, se a gente não enfrentar essas questões não inconclusas no Brasil, de acesso aos direitos, de completar essas reformas essenciais para ter um país, de fato ter ou enfrentar a estrutura de poder oligárquico brasileiro, de poder, como exercício do poder se estabelece no Brasil, de fato ter um processo democrático de ocupação do poder do espaço, isso significa, vocês não concluem, isso significa abrir mais espaços no poder público para as mulheres. Eu vi o exemplo do México, que é um país muito mais machista do que o Brasil. No entanto, lá as mulheres é metade dos parlamentares, porque a lei obriga. Se não abrir mais espaços a fórceps para os negros e negras no espaço de poder, nós continuaremos sendo um país dominado pelos brancos. Dominado pelos brancos. Se a gente não concluir esse conjunto de etapas, nós não estaremos discutindo democracia. Então, são essas minhas provocações. Repito, não pensemos que discutir, enfrentar a extrema-direita no Brasil é enfrentar Bolsonaro. Bolsonaro é a expressão de um conjunto de valores que se construiu em torno. Não pensemos que o enfrentamento é apenas econômico. O nosso presidente Lula diz isso. Não, vamos enfrentar essa discussão pela economia. Não é só pela economia. Né? Se não pensarmos que temos que recompor o espaço de discussão de valores, porque na discussão de valores mais ampla, de forma mais democrática, e na educação, você pode enfrentar os fundamentalismos. Os fundamentalismos nutrem-se de verdades colocadas como verdades e da ignorância que elas trazem atrás de si. E se nós não pensarmos que democracia é construída não apenas como um processo eleitoral, mas fundamentalmente a criação de instituições democráticas, desde a sociedade, sindicatos, organizações efetivamente populares, a gente não teremos outro caminho a colocar. Uma última coisinha, para não deixar de falar, porque, como Nilson disse, Dilson não me disse, mas Nilson me disse, que uma das motivações desse debate de hoje era também a rememoração do golpe de 64. Né? Não era comemoração do golpe de 64, né? Rememoração do golpe de 64. Né? Rememorar, recuperar a memória. Né? Se a gente não tiver coragem, e esse é um dos problemas que as esquerdas brasileiras nunca teve, né, coragem de enfrentar a questão militar, e ter coragem de botar na sua pauta, de outro ponto de vista, a questão da segurança pública, segurança do cidadão, a gente vai estar fadado a repetir os últimos anos. Cairmos de novo nas armadilhas de golpes formais ou não formais. A questão da segurança, junto com essa questão do fundamentalismo, dos valores, a questão da segurança do cidadão é uma questão que a gente tem que tentar ver como é que consegue debater e construir uma solução para ela, porque o cidadão inseguro, juntando a sua insegurança no trabalho, a sua insegurança nesse mundo que está
mexeu com todos os valores, é presa fácil para a extrema-direita aqui e em outros países do mundo. É assim que ela cresce. Eu acho que tem que ser também pensada essa questão militar e a questão da segurança. É essencial a gente pensar nela, refletir nela, se a gente quer que, de fato, não haja de novo um novo golpe. A gente quer, de fato, que não haja um novo golpe, a gente tem que enfrentar ter coragem de enfrentar. A esquerda brasileira não tem essa coragem. Por último, voltando ao início da fala do mundo multipolar. O império está caindo. Outros polos surgem, China entre eles. Rússia está aí. A União Europeia em guerra com a Rússia, e Israel matando mais ainda os palestinos. Nós estamos num momento perigoso do ponto de vista do mundo, do ponto de vista de um conflito militar mais exacerbado e mais espalhado. Qual o lugar do Brasil nisso? Nesse espaço? Eu nunca fui partidário de que, se é contra os americanos, eu estou do seu lado. Eu nunca fui assim. Eu acho que o Brasil tem que procurar um lado, e nisso Lula defende muito isso. Não só Lula, a tradição do PT, que o partido que eu sou filiado, não é que seja do sindicato, né, do partido que eu sou filiado, a tradição do PT é procurar um lugar para o Brasil no mundo a partir dos interesses do povo brasileiro e a partir de uma compreensão da importância de buscar integrar a América Latina, ganhar a autonomia da América Latina, construir o seu próprio desenvolvimento social. Então, afinal, somos todos latino-americanos. Obrigado.